Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Renato Fonseca, mais uma aulinha nossa aí da nosso curso de opções binárias. Hoje vamos falar sobre, sempre esqueço essa palavra, anatomia das velas e vamos falar um pouquinho sobre Fibonacci, tá? Vocês me desculpam eu esquecer a palavra, mas eu tô com esse sério problema de guardar nome. Eu tô há 3 dias tentando lembrar essa palavra, esse termo anatomia. Lembrei no carro, pedi a Luana para me lembrar e eu acabei esquecendo de novo. Então, pode acontecer que eu esqueça alguma coisa, eu vou pedir desculpas antecipadas, beleza? Então, vamos lá. Assim como o corpo humano, né, precisa ser estudado, né? Existe lá a anatomia que estuda o corpo humano, os ossos, os órgãos, todas as partes do corpo, tá? É importante que a gente também saiba dissecar uma vela, tá? Exatamente este termo, dissecar uma vela. Por quê? Sabendo dissecar uma vela, eu vou entender o que acontece dentro daquele tempo, o que que aquela vela está representando, tá? Então, eu vou ter muito mais facilidade para enxergar movimentos naquela vela. Eu não sei se ainda é muito difícil para vocês, mas eu sei que antigamente muita gente reclamava de identificar a movimentação. Muita gente não conseguia identificar a movimentação rápida, movimentação explosiva, né? E movimentação lenta. Hoje em dia, me parece que ninguém mais reclama sobre isso. Então, o pessoal parece que já está identificando a movimentação, já sabe com assertividade, né? Então, isso também é muito bom. Então, pessoal, é, a gente sabe, né, que o básico, básico, básico de uma vela, né, é isso aqui que é o seu corpo, né? E o corpo ele pode ser um corpo de alta ou pode ser um corpo de baixa. E isso é básico, todo mundo sabe, né? E a gente tem neste corpo, né? A gente observa dois pontos, né? O topo mais alto do corpo e o topo mais baixo do corpo, beleza? Numa vela de alta, tá? O topo mais baixo é o fechamento. Vou abreviar, tá? Para a gente economizar espaço aqui, só por isso. Tá? Então, o topo mais baixo vai ser o fechamento. O topo mais alto vai ser a abertura. Tá certo isso? Tá errado, né? Muito bom. Só para ver se vocês estavam ligados. Topo mais baixo de uma vela de alta é a abertura. Opa, isso mudou. Abertura. Show. E a parte mais alta vai ser o fechamento. Onde, logicamente, eu sei que o meu índice inicia-se na parte de baixo, ele valoriza, ganha preço, fecha no alto, beleza? Já numa vela de baixa, a parte de cima é a abertura e a parte de baixo vai ser o fechamento. Isso é óbvio, acredito que eu não preciso explicar para ninguém, o pessoal já sabe, já lembra muito bem, já está mais do que mastigado, beleza? Vou fazer uma linhazinha aqui para ficar bonitinho, beleza? Então, a abertura numa vela de alta é embaixo, numa vela de baixa é em cima. Fechamento numa vela de alta é em cima, numa vela de baixa embaixo. Isso aqui é a lógica por conta da movimentação do preço, onde eu sei que numa vela de alta o preço se movimenta nesse sentido, numa vela de baixa o preço se movimenta nesse sentido. Vou botar branco para ficar mais fácil do pessoal ver aqui. Beleza? Se movimenta nesse sentido, se movimenta nesse sentido. Então,
Sempre que eu tenho uma operação dentro de um corpo de vela, tá? Eu estou falando agora em operar só no corpo, tá, pessoal? A gente vai operar sempre pro sentido da vela, tá? Então, a gente percebe que no corpo da vela, opero sempre a favor. O que eu quis dizer com isso? Se eu fizer uma operação baseada no corpo da vela, tá? Eu vou operar sempre a favor do corpo. Então, se é verde, eu opero para alta, call, compra. Se é vermelho, eu opero para baixo, put ou venda, tá? Beleza? Já existe uma outra parte da vela bem conhecida que a gente chama de pavio. Vamos fazer um mais grossinho, né? Vamos fazer um aqui assim, peraí. A gente chama essa partezinha de pavio, beleza? Pavio de baixa, pavio de alta. Show? O pavio, como eu sempre falo para vocês, ele indica um índice que não foi alcançado. Então, indica índice não alcançado. Eita, isso aqui é ruim por isso. Índice não alcançado, beleza, tá? O que eu quis dizer com isso? Que, né, se o pavio é de baixa, tá? Então, o que que aconteceu nesse pavio, tá? Eu tentei uma baixa, não consegui. Opa, fiz a cor errada. Tentei uma baixa, não consegui. Finalizei com uma alta, tá? Então, o pavio ele sempre vai agir num sentido contrário. Tentou baixa, vai de alta, beleza? Já o pavio de alta, ele tenta uma alta, não consegue, inverte para uma baixa, beleza? O pavio ele sempre vai fazer isso, tá? O corpo ele sempre opera num sentido, beleza? O pavio opera no sentido oposto, beleza? Então, geralmente, em um pavio, eu opero no sentido contrário. Geralmente, tá, pessoal? Então, se um pavio é de baixa, eu opero ele para alta. E se o pavio é de alta, eu opero ele para baixa. Beleza? Tranquilo? Tem uma coisa que provavelmente vocês devam estar achando estranho, né? Por quê? Ah, professor, e se por um acaso aparece uma vela desse padrão com esse desenho? Dois pavios, né? Então, teoricamente, no corpo, ele seria operado para alta. Neste pavio, a gente ia operar para baixa. Neste pavio, a gente ia operar para alta. Certo? Conseguiram entender? Alguém tinha pensado nisso aqui que eu estava falando? Um para sim, dois para não. Ou tá todo mundo dormindo. Esse início é meio chatinho mesmo, tá? Mas é muito importante que vocês entendam isso aqui, tá? Beleza.
Então, pessoal, porque o que acontece? A gente costuma dizer que o pavio, ele não tem cor, tá? Quando eu falo um pavio vermelho de baixa, digamos que o pavio seja o pavio da parte de baixo da vela, tá? Este pavio de cá, da parte de baixo da vela. E quando eu falar um pavio de alta, vai ser o pavio da parte de cima da vela, beleza? Então, a gente modifica essa cor aqui para uma cor branca. Então, a gente sempre vai ver o pavio como sendo branco, sem cor nenhuma. Porque a cor do pavio vai ser somente por conta da finalização da vela, beleza? Mas eles sempre vão indicar a mesma coisa. Então, por esse motivo, tá? Sempre que a gente tem um pavio abaixo, ele vai demonstrar. Vou fazer um desenho de um pavio. Queria fazer um pavio separado aqui. Vamos botar aqui. Ó. Se tiver um pavio abaixo, ele vai demonstrar a mínima, a alcançada, e se for um pavio acima, ele vai mostrar a máxima. Eita, alcançada. Beleza? Tranquilo? Isso sendo verde ou sendo vermelho, ele sempre vai funcionar da mesma forma, tá? Beleza, tá? Tá separado aqui didaticamente, só para vocês entenderem que eu estou falando do pavio. Então, os pavios, eles nunca vão variar, eles sempre vão ser em cima de máxima e embaixo de mínima, beleza? Então, para ambos, o mesmo sobrenome, beleza? Fechamento inverte, beleza? E a gente entende basicamente aqui o básico, esqueci o nome de novo da palavra, da anatomia das velas, tá? Formada de pavios e corpos. Os pavios indicam índices não alcançados e geralmente eles são operados num sentido contrário. O corpo indica índices que a gente consegue alcançar, índices reais alcançados, tá? E a gente opera sempre a favor, beleza? Não quer dizer que eu vou só operar, escolher ali num corpo de uma velha e fazer a operação. Eu digo que o corpo, ele tende a ser operado, tá? A favor da tendência e o pavio sempre no contrário de onde ele está. Então, se ele é um pavio de alto, eu opero para baixo. Se ele é de baixo, eu opero para cima. Beleza? Tentando pegar sempre os extremos. Show? Por que que eu quis falar isso com vocês? Tá? Primeiro, para relembrar, tá? E segundo, para que vocês entendam essa movimentação. Essa movimentação que faz com que o mercado trabalhe, né, em topos e fundos. Então, o mercado vai trabalhar sempre topos e fundos. Beleza? O índice, vamos botar aqui esse verde. Ele trabalha com topos e fundos, fazendo rompimentos destes meios, mas ele nunca se acerta, ele sempre trabalha batendo topos e fundos, ele sempre trabalha nessa movimentação alternada. Show? Beleza. Se a gente for analisar uma vela nesse tempo todo aqui, eu poderia falar para vocês que tudo que está entre suporte e resistência seria um corpo. Então, todo o índice que está entre suporte e resistência viraria um corpo. Ó, vou botar uma cor que não seja uma cor, vou botar branco, porque tanto faz ser de alta ou de baixa, tá? Mas, ó, ele viraria um corpo.
beleza? Nesse caso, como começou aqui e terminou aqui, ele seria verde, de alta, mas só para que vocês entendam, o que está entre suporte e resistência é o corpo. O que passou de suporte e resistência e não foi alcançado, ó, essa parte, essa parte, essa parte e essa parte seriam os pavios. Então, seria índices que tentamos alcançar e não conseguimos. Então, a gente viria aqui e faria o desenho da vela dessa forma, beleza? Então, esta movimentação, digamos que ela foi no período de 1 minuto, tá? Dividimos aqui, a gente pode fazer até isso aqui para ficar mais legal ainda, mais entendível. Ó, a cada 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada segundo, formou-se essa vela de 1 minuto, onde teve um topo máximo que não foi atingido, o mínimo que não foi atingido, e teve aquele índice que foi atingido, que ele saiu, digamos aqui, de R$ 1 para R$ 2, beleza? Mas ele deu um topo com 2,10 e um topo com 80 centavos, vamos dizer assim. Show? Beleza? Então, a vela representa isso, o pavio a gente já sabe, então, que seria, né, a parte lateralizada da coisa, tá? E os pavios são as negações ou as compensações ou as intenções, tá? Isso vai variar muito, beleza? Por que que eu estou falando isso, tá? Para que a gente entenda que, da mesma forma que a gente visualiza aqui, ó, se eu pegar agora e der um zoom aqui, ó, nesse período aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, 8, 9, vamos pegar 10 velas aqui, tá? Se eu pegar 10 velas aqui, ó, essas 10 velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pegar essas 10 velas, tá? E juntar no meu período de 1 minuto, de 10 minutos, ó, então a operação começaria. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Isso, hein? Arrumar espaço aqui. Deixa eu apagar essa velinha. Show. Então, se eu pegar esse meu período aqui de 10 velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 velas, tá? Eu posso muito bem desenhar uma vela desta forma. Beleza? Com o pavio, todo o acompanhamento da vela, beleza? Finalizando aqui. Teve a máxima de 10 minutos, a mínima de 10 minutos, a abertura nos momentos dos 10 minutos e o fechamento no momento dos 10 minutos aqui. Ficou um pouquinho ganhado aqui, mas deu para entender. Beleza? Então, pessoal, a representação ela vai ser independente do momento, do tempo, tá? Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Já mostrei isso aqui, beleza? Por que que eu mostrei isso aqui, tá? Porque até agora a gente operava baseado em máxima, mínima, abertura e fechamento, tá? E a partir de agora, que a gente vai começar a entrar também na psicologia dos candles, lógica dos preços, tudo isso, a gente vai adquirir mais um ponto de observação, tá? Que vai ser os 50% da vela. Então, a partir de agora, a gente ganha uma nova leitura, como eu falei para vocês, que eu prometi a vocês que ia ser uma nova leitura, e a gente vai passar a observar, droga, a metade da vela, 50% da vela. Beleza? 50%. Opa,
Eita, 50% da vela. Beleza? Por que a gente vai passar a observar 50% da vela? Porque, assim como o suporte e resistência tem uma força de atração, ó, se eu traçar aqui um suporte e resistência, vou traçar um suporte e resistência aqui, entre o 10.400 e o 10.300. Um suporte e resistência. Então, entende-se que tudo que está situado próximo do suporte tende a subir, beleza? Tudo que está situado próximo à resistência tende a descer, tá? O limite que vai fazer com que eu defina se vai ser para alta ou para baixa agora, a partir desse momento, vai virar o meio da vela, 50%, beleza? Então, o que está abaixo dos 50% tende para baixo. O que está acima dos 50% tende para alta. Beleza? Nesse embalo, o mercado trabalha entre topo, fundo, 50%. Topo, fundo, topo, 50%. Topo, 50%. Fundo, topo. E ele vai trabalhar agora entre topo, fundo e meio de vela. Topo, fundo e 50%. Topo, fundo e 50%. Beleza? Por que os 50%? A gente vai entender que ele sai do suporte até 50%, buscando 50%. Se ele continua com força e rompeu os 50%, ele vai buscar o topo. Chegando no topo, pode ser que ele opere em continuidade, mas se ele não operar em continuidade, ele vai buscar novamente 50%. Se ele buscar os 50%, pode ser que ele procure alta ou baixa. E aí, o que que vai acontecer? Vamos precisar olhar tempos anteriores para ver qual seria a tendência, mas a gente já sabe que ele vai procurar ou o ponto tal ou o ponto tal. E a gente já tem uma noção de extensão do movimento. Para quê? Para eu delimitar o quanto eu posso acreditar que aquela tendência vai ser de alta ou de baixa. O quanto falta para entrar ou para sair de uma zona de acumulação. Ó, beleza? Como o movimento sinaliza que vai iniciar uma baixa. Ó, tudo isso é demonstrado se a gente tiver pleno conhecimento dos 50%. Beleza? Se ele rompeu bem os 50%, a chance que ele desça é maior. Se ele rompeu bem os 50%, a chance que ele suba é maior também. Beleza? Então a gente começa a ter mais noção, porque a gente começa a delimitar espaços dentro do gráfico, tá? Suporte, a resistência e o meio da vela vão ser como se fosse um GPS indicando para onde o índice precisa ir. Baseado nesses 50% suporte e resistência, a gente consegue analisar com um pouquinho mais de clareza se a vela vai subir ou descer, beleza? Deixa eu tirar esse indicador aqui, tá? Sem isso aqui, fica difícil a gente entender. Mas a partir do momento que eu venho aqui e crio um suporte, uma resistência, ó, criei um suporte muito alto, criei uma resistência. Eu consigo entender com mais facilidade. Ó, rompeu. Antigamente era uma resistência, rompeu, virou suporte. Vai navegar entre suporte e resistência. Ó, bateu no suporte e não voltou, negou. Tendência de alta. Bateu na resistência e negou. Tendência de baixa. Bateu no suporte, subiu bem. Nesse caso aqui, não seria uma negação, seria uma intenção. Acabou tentando um rompimento. Mas lembra, ó, menos de 50% a gente aguarda. Ó, ele até tentou chegar a 50% daquela outra vela, mas negou, voltou novamente. Tentou baixa de novo, não conseguiu, voltou de novo. A partir daqui, realmente fez
com rompimento, essa zona morre e eu começo a trabalhar com essa outra zona aqui. Da mesma forma, beleza? O que é importante para a gente? As indicações dos momentos em que a gente acredita que possa iniciar uma tendência de baixa ou de alta. Aqui, ó, foi uma grande tendência, ó, depois dessa primeira vela aqui, uma negação barra força, e aqui, tendências muito fortes para que iniciasse uma movimentação. Nesse caso aqui, essa segunda vela confirmou mais ainda uma continuidade. Ó, então a gente teria duas entradinhas para entrar aqui. Aqui eu tenho uma entrada ao final dessa vela. Aqui eu tenho uma no final dessa vela, uma no final dessa outra vela aqui. Beleza? Ó, descanso, porque ela não desceu mais. Então demonstrou a intenção de subida. Teria mais uma entrada aqui e depois, no final deste rompimento, teria mais essa outra entrada aqui. Olha quanta oportunidade de entrada apareceu, tá? Só porque a gente colocou uma linhazinha, beleza? Quando a gente coloca a linha do meio, a parada fica mais tranquila ainda, tá? Por quê? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, quando a gente percebe que o índice não rompeu, já deu mais uma entrada, ó, no sentido contrário. O índice tentou romper e não conseguiu, gerou uma dúvida. Aqui, realmente, ele não deu certo, mas na verdade, se a gente esperasse. Ó, aqui ele acabou tendo um teste, né? Mas o teste eu não falei com vocês ainda, mas ele aqui demonstrou também uma entradinha, porque ele testou. Eu preciso explicar sobre o teste para vocês, tá? Mas a maioria dos índices a gente percebe que quando ele não rompe, ó, não conseguiu romper a linha do meio, ó, já são entradas também muito assertivas. Ó, não rompeu o meio, voltou. Acabou rompendo, mas não rompeu mais do que a metade, 50% dessa vela, acabou voltando. Rompeu, mas houve uma negação e um teste. Então, houve um teste para essa vela e houve uma negação para a próxima vela, tá? Como ele não chegou aqui, não bateu, vai romper, ele voltou. Pullbackzinho, subiu, e aqui a gente viu que não rompeu porque ele teve uma alta, então depois dessa, mais uma tendência. Ó, rompeu metade, tá? Mas aqui também vai ser explicado por que que nesse caso não rompeu, tá? Para alta não passou metade, então ele começa a criar várias oportunidades analisadas que mostram para você que a gente pode realmente operar, tá? Dentro de uma zona que esteja lateralizada. A gente está sempre operando, observando que, ó, a tendência de alta, uma micro tendência de alta ou uma micro tendência de baixa aqui dentro, beleza? A gente vai continuar usando os padrões, vai continuar lendo confluências, vai continuar comparando, mas a gente aumenta a chance de análise desse jeito. E a gente acaba não poluindo muito a nossa operação, beleza? Agora, vamos falar da Fibonacci. Por que Fibonacci? Porque a Fibonacci ela vai ajudar a gente a delimitar o meio de uma tendência de uma macro tendência ou uma micro tendência. E vai me falar se eu consigo ler uma tendência de alta, se eu consigo ler uma reversão, se a reversão é para alta, se a reversão é para baixa, tá? Vai me mostrar a situação, beleza? Voltando nessas velas que a gente viu aqui, essa tendênciazinha de alta que começou nessa vela, terminou aqui em cima, tá? Então a gente teve 10 minutos aqui de alta, beleza? Depois desses 10 minutos, a gente teve toda essa movimentação, tá? Lateralizada, e a gente precisa esperar um momento que vai ser um momento para a gente voltar a operar nesse gráfico, ou para a gente tentar pegar alguma entrada, beleza? Deixa eu printar só essa tela aqui que eu vou precisar apagar. Então, pessoal, não vou jogar para cá ainda para a gente conseguir tentar entender mais um pouquinho esse operacional aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos aqui, não tem problema. Tá? Para eu delimitar o meio dessa vela, precisamente, fica um pouco confuso, porque eu teria que desenhar uma nova vela, eu teria que vir aqui, jogar para cima, jogar para baixo,
medir exatamente aqui onde acerta, pode ser que eu erre o meio para um lado, para o outro, então acaba ficando muito difícil, beleza? Então, para isso, a gente utiliza retração de Fibonacci, que são essas linhas, tá? Como a gente vai utilizar isso aqui com sabedoria, tá? Primeiro requisito, deixa eu apagar aqui, tá? Para a Fibonacci funcionar, a gente precisa ter um gráfico que esteja com topos e fundos, tá? Com muito topo e fundo. Se for um gráfico lateralizado, a gente não consegue utilizar. Tem como abrir o gráfico no seu computador? Tá aberto o gráfico no meu computador. Não tá não? Tá dando para ver não? Ó, Ô, tá dando para ver Renato, o não, só gráfico? abrir a tela. Abrir naquele quadrado para ficar na tela toda. Eu estou tentando abrir nesse quadrado, abrir Isso na aqui? tela do computador. Isso, obrigada. Ah, tá. Porque o problema é que se eu faço assim, a visão corta. Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. E geralmente na gravação, quando eu estou com o monitor, ele corta essa área aqui, mas vamos ver se vai dar certo agora aqui. Vamos lá, tá? Então ele tem que estar em topos e fundos, tem que estar bem, né, em tendências de altas e baixas para a gente poder utilizar. Lateralizado ele não é muito eficaz, beleza? Mas vamos lá. Aqui a gente vai ter várias oportunidades de usar a Fibonacci, tá? O que que a Fibonacci vai me mostrar? A Fibonacci ela vai me mostrar o momento de uma possível reversão. O que que isso serve para o nosso operacional? Para duas coisas, ou para eu identificar o momento em que vai ter uma reversão, ou para eu identificar o momento em que eu não opero mais, porque tem a chance de que reverta. E como a gente opera fluxo continuidade, a gente não operaria, beleza? Mas se a pessoa tem uma experiência melhor com reversão ou retração, ele vai utilizar os pontos de retração e reversão, beleza? Então vamos lá. Primeiro gráfico que eu vou pegar vai ser esse aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui uma tendência grande, ó, de alta, que ela começou aqui nessa vela, ó. Então ela pegou, ó, o mínimo dela vai ser aqui, ó, nesse pavio dessa vela, e a máxima vai ser aonde ele termina realmente o movimento, inicia o movimento de baixa, que vai ser onde? Aqui em cima. A partir daqui, ele não subiu mais e ele iniciou a baixa. Então vai ser aqui em cima, tá? Por que não na última vela verde? Porque teve a primeira vela verde, teve esse doji, que foi uma tentativa de baixa, e ele tentou jogar o índice aqui em cima. Então teve força para chegar da mínima para a máxima, beleza? Eu vou abrir a Fibonacci aqui no lapisinho, retração de Fibonacci, beleza? E ela me mostra aqui, ó, esse monte de linhazinha, beleza? Como que funciona? Na parte de baixo eu tenho o zero, na parte um pouco acima ali do meio eu tenho um, tá vendo aqui? Então tem uma bolinha aqui no zero, uma bolinha no um. O zero é sempre onde começa a tendência, beleza? Então, quem tá com sofrer. Então, o zero ele fica no início da minha tendência de baixa, que vai ser aqui embaixo, beleza? Eu costumo jogar um pouquinho para trás aqui para ficar mais preciso. E o um ele vai ficar no final da minha tendência. Então, se ele é de alta, ele fica em cima, se ele for de baixo, ele fica embaixo. Olha só, a gente teve, ó, uma amplitude gigante, beleza? Daqui até aqui em cima, tá? O que que eu falei? O mercado ele corre entre fundo, topo e 50%. O que que eu vou observar agora aqui? Nesse lado da Fibonacci, eu tenho aqui os índices 0, 2, 3, 6, 0, 3, 8, 2, 0, 5, 618, 786, tá? O que são isso? Vou dar uma rápida explicação sobre Fibonacci, mas é ela basicamente trabalha com números perfeitos, em que todos os números são proporcionais. Todos eles, se dividirmos ele por um ou pelo outro, vai dar um resultado muito parecido ou um resultado muito igual. Se vocês quiserem, depois eu pego a história toda e passo para vocês. Mas no momento aqui, o que a gente precisa saber é que, tá? A Fibonacci, ô pai do céu, só porque eu tracei aqui ela tá aqui. Deixa eu desmarcar esse. Mas tá desmarcado. Vamos lá. Que a Fibonacci vai fazer? A Fibonacci ela vai dar com uma precisão muito grande a metade da tendência.
o meio da vela. Então, o meio, se a gente criasse uma vela gigante com todo esse tempo aqui, tá? A Fibonacci ia pegar o meio da vela, tá? E iria mostrar para a gente onde é o meio da vela. Melhor do que a gente juntar todas essas aqui. Lembram que antigamente eu juntava três, quatro velas, fazia um velão grandão e falava, ó, o meio é aqui? Ah, a Fibonacci vai fazer isso aqui mais fácil, beleza? Vai trabalhar de uma maneira muito mais fácil para a gente. Então, ó, peguei no topo dela, peguei no fundo, então peguei no índice mais baixo, o índice mais alto. Aqui no 0,5, ela me mostra o meio da vela. Para fazer isso, eu pego uma marcação, pego uma linha horizontal. Eu gosto de colocar amarelo, que é mais visível, e um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais espessa. Beleza? E eu vou marcar bem certinho com 50%, beleza? Depois, posso até apagar a Fibonacci. Por quê? O restante não é mais interessante. Agora, olhem que legal, né? Toda vez que enquanto ela não teve rompimento, enquanto a Fibonacci não teve rompimento nessa movimentação, tá? O índice ficou trabalhando entre suporte e resistência. Ó, deixa eu duplicar aqui. Ó, trabalhou entre suporte e resistência, certo? E embaixo, ele também trabalhou entre suporte e resistência. Olha que legal. Ó, peraí. Aqui. Eita, meu mouse estava ruim. Beleza, consegui colocar. Então, a gente criou duas áreas com um tamanho muito parecido. Em uma delas, ela começou a trabalhar sempre. E se você notar nos 50%, ó, toda vez que a vela tocou nos 50%, até que ela foi rompida, tá? Ela bateu e voltou. Então, ó, tocou, bateu e voltou, quase tocou e voltou, tocou e voltou até ser rompida. Ó, teve esse toquezinho também aqui, que foi o início do rompimento, mas aqui a gente ainda não tinha noção que iria formar toda essa tendência de alta, a tendência não estava valendo, tá? Mas a partir do momento que ela finalizou a tendência de alta e lateralizou o mercado, olha que legal, tá? Primeiro toque, segundo toque, no terceiro toque, ela rompeu. Primeiro toque, segundo toque. Opa! Ai, caramba, agora perdi ela. Era essa aqui, né? Essa aqui? Não, essa aqui. Primeiro toque, segundo toque. No terceiro toque, que foi aqui, o que que aconteceu? Ainda houve um rompimento, por mais que ele tenha fechado, tá? Ó, primeiro, segundo, primeiro toque, segundo toque, rompeu, beleza? Lembram daquela teoria de que em três toques o índice rompe? Quem lembra, digita um, quem não lembra, digita dois. Pode digitar, pessoal, tá? Isso. Então, né? Que é o quê? É a teoria do suporte e resistência, né? É a teoria das simetrias. Então, quando a gente observa uma simetria, né? A gente usa em duas, tá? A gente sabe que a partir desse momento aqui, se tiver um outro toque, ele vai aqui. Acabou tendo até um toquezinho aqui junto com esse, né? Não, foi não, foi esse aqui mesmo, tá fora do lugar. Então, ele vai já agir de forma bem coincidente, tá? O que que isso aqui demonstra? A gente consegue ter a noção de quando vai ou romper ou reverter, beleza? Então vamos lá, analisando aqui. Por que que após esse rompimento aqui, vamos ver pela cabeça de vocês, porque após esse rompimento aqui, não houve uma tendência de baixa aqui. Quem pode me falar?
Por que que após Professor, romper pode aqui, ser por conta dessa vela de exaustão aí, né? olha aí, quem acha que é por conta da vela de exaustão? Vou apagar aqui. Então vamos lá. Ó, rompeu, mas não operou em continuidade. Por quê? Alguém acha que é alguma coisa diferente? Deixa eu ver o chat. Exaustão. Edson falando Teve também. final, Oi? eu ia falar que teve final de movimento ali, mas Não teve. Nessa não. Nessa não teve final de movimento. Mas, calma aí que vai chegar um final de movimento. Aqui exatamente foi a exaustão. Então, o que que acontece? A partir do momento, ó, que eu vi que teve uma exaustão, eu vi que teve segunda confluência, a inversão do movimento. Eu só preciso esperar uma vela de força para poder acreditar, beleza? Não tem vela de força, mas teve uma negação barra força, que foi essa aqui. Então, se houve uma negação barra força, a movimentação nesse momento aqui, ó, no final, ela estava lenta. Poderia ter dado uma entrada para essa vela aqui, no mesmo sentido. Ia ser assertiva, ia dar win, beleza? O índice subiu. Depois disso, não tem mais nada aqui, nada disso aqui, tá? Me permite que eu consiga operar. Tirando esse descansozinho aqui, mas também não é muito assertivo, porque ele ficou um pouco grande e eu não arriscaria. Só que, tá? A gente já sabe que houve uma subida muito grande. Deixa eu apagar aqui. Houve uma subida muito grande, ó, no índice. Então, o índice saiu daqui de baixo e veio buscar cá em cima, tá? E o que que a gente precisaria aqui, ó, parando nessa vela, vindo daqui, o que que a gente poderia aguardar desde, desde aqui, desde essa vela vermelha? O que que eu poderia aguardar aqui? O que que eu poderia esperar que acontecesse desde essa vela vermelha aqui? Subiu pra caramba, o índice subiu várias velas, ó, saiu lá de baixo, veio buscar cá em cima. E a gente sabe que a tendência ela nunca vai ser eterna, então uma hora a tendência acaba. Então, o que que eu preciso esperar agora, depois de tanta vela? Quem pode me falar? A Eliana deu mais ou menos uma pista aí, O final de movimento? no final do movimento. Qual é o padrão do final de movimento? Padrão perfeito, né? Porque aqui talvez a gente não consiga, mas padrão perfeito no final de movimento, Pavio dos dois lados. certo? Beleza? Essa vela aqui não é perfeita, mas não indica um final de movimento, primeira confluência. Tem pavio dos dois lados e o corpo pequeno. Final de movimento. Não é o padrão perfeito, mas eu sempre falei para vocês que o padrão perfeito ele é quase impossível de aparecer, mas serve de confluência, tá? Final de movimento. Então, vamos lá. Primeira confluência. Final de movimento. Beleza? Segunda confluência, que pode falar para gente que vai haver uma reversão aqui. Quem pode me falar? Tem mais uma coisinha que aconteceu nessa vela. Vamos dar um zoom. Deixa eu fechar aqui e dar um zoom. Vamos focar aqui. Ó, se eu dou um zoom, ela fica até mais parecida com uma final de movimento. Vamos lá. Segunda confluência para essa vela aqui. Quem pode me falar? rompeu 50% da vela? Não, Não? não. Essa vela de força aí, né, professor? Não, essa vela ela nem existe ainda. A gente parou aqui nessa. A gente nem sabe que essa vela vai acontecer. Essa aqui acabou de. A gente está analisando essa, ela acabou de parar e a gente Ah, eu está. já sei. É, Eu acho que é essa vela anterior, que ela não deixou pavio, né? não. Ó, pelo contrário, é o pavio dessa vela que foi muito grande e houve a negação. Esse pavio aqui, provavelmente, pela movimentação, é aquele caso que a vela fez o quê? A vela veio, ó, vou botar até verdinho aqui da cor da vela. A vela subiu e aí de repente ela fez assim, ó, descendo. Então houve uma negação. Deixou um pavio maior aqui, tá? Derreteu. Então segunda confluência.
negação, por conta do pavio. Segunda confluência, negação. Segunda confluência, negação. Beleza? Show? Ué, cadê? Sumiu? Diminuiu o gráfico aí para aparecer. Oxe, tá lá em cima. Fechou, era o EuroST que a gente estava vendo? Era. Caraca, velho. Mudou o gráfico? Que louco, né? Aqui, né? Acho que é aqui. É, Não. Aqui? Caraca, mudou o gráfico não. todo, velho. Caraca, só para me quebrar, né? Vamos ver se ele volta para 1 minuto. Se eu acho essa. Aqui tinham duas. Foi antes dessa ainda. Aqui? Não. Caraca, velho. Porra, só porque. Deixa eu ver se no print eu peguei essa vela. Acho que eu peguei no print, né? Vamos ver lá no print rapidinho. Peraí. Aqui. Não pegou. Não pegou, sim. Pegou. Aqui, né? Cadê? Não pegou. Pegou não. Caramba. Tá, mas vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos desenhar a situação. Olha aí, ó. Vamos desenhar a situação rapidinho aqui. É brincadeira, né, cara? Finalzinho da aula, só pra sacanear. Olha aí, ó, aparecendo várias outras confluências, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. Qual era a situação aqui? A gente tinha um desenho, então vamos desenhar aqui. Deixa eu botar de preto. Tinha aqui, né, a zona, certo? Eu tinha as velas verdes. Pá, pá, pá. Chegou a romper, certo? Aí Só que forma um depois ela descanso. fez um final de movimento, Aí beleza? depois uma vela verde e depois o final de movimento. E fez essa aqui. Foi isso, né? Basicamente isso aqui, resumido, certo? É, Beleza. E aqui era o 50%. Show. O que que acontece? Primeira confluência foi a final de movimento padrão, segunda, negação. Terceira confluência foi o suporte que não foi rompido. Por que não foi rompido? Se você olhar a movimentação, a extensão da movimentação toda, tá? Não passou mais de 50% dele. Ele não teve força, ele apresentou uma negação grande e não passou mais de 50%, tá? Como a gente conseguiria prever isso se a gente não tivesse uma ferramenta para mostrar, tá? Não teria como. A Fibonacci, quando a gente coloca a Fibonacci, ela mostra aquele monte de linhas, né? Certo? Após o 1, vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês, ó, peraí. Após o 1, deixa eu apagar tudo isso aqui.
Tem que lembrar de printar. Sempre que for assim, gente, lembra de printar a tela. E aí, se der problema, a gente não perde mais. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma Fibonacci. Ó, retração de Fibonacci. Então, vamos lá. Ó, se eu abrir a Fibonacci aqui, ó, e colocar ela, vou colocar um pouquinho menor só para vocês verem, tá, gente? Essa aqui não é a colocação certa, mas só para vocês entenderem. Então, digamos que a tendência terminou aqui, começou aqui, terminou aqui, beleza? A gente tem algumas, ó, alguns patamares aqui, tá? Esses patamares, eles vão indicar aqui, ó, a metade da movimentação. Então, quanto mais eu encho, mais ele sobe. Ele vai ser sempre metade desse valor aqui, ó. E isso aqui é sempre a metade disso aqui. Beleza? Ah, professor, não está metade, 100% metade. Às vezes fica maior, menor um pouquinho. Justamente que ele está aplicando toda aquela proporção de números e ele tem essa variação. Então, ele não é uma medida. Você pode ver que é 236, 382. Não é um número, digamos que é, em- ele não cresce em distâncias iguais, não existe uma distância igual entre um número e outro, mas a proporção desses números é uma proporção muito exata. Então, a partir de cima, tá, da Fibonacci, ela indica que se existe uma tendência de rompimento ou não da tendência, beleza? Quando eu coloco aqui, ó, o meu leque aqui, jogo, abro ele, jogo para a máxima, tá? O rompimento dessa tendência vai passar a ser, ó, se ele pelo menos tocar aqui, primário. Tocou aqui, ele rompe por conta da vela. Tocou aqui, ele rompe por conta do macro movimento. Beleza? Então, cada uma dessa vai ser responsável a uma grandeza de movimento. Então, a grandeza inicial seria essa aqui. Para que todo esse movimento aqui, né, tenha tendência de alta, ó, ele precisa romper essa primeira linha aqui. Beleza? Não rompeu, não teve tendência. Não rompeu, não teve tendência. Vamos jogar lá para frente. Ó. A partir do momento que ele rompeu, ó, ele iniciou a tendência. Por que que ele não continuou subindo? Porque ele não conseguiu chegar na máxima. E se vocês olharem a máxima, olha onde é o outro, onde essa outra máxima, máxima da Fibonacci está pegando, ó. No último obstáculo que, que no último obstáculo, desculpa, no obstáculo não, no último alvo, tá? Da tendência de alta, que seria o quê, ó? Se ele chegasse acima dessa acumulação aqui, aí ele continuaria subindo. Então a Fibonacci ela está marcando, olha só que perfeito, gente, é muito legal isso aqui, ó. Ela consegue marcar, ó, as zonas que a gente tem risco de reversão, ó. Se eu pego aqui, ó, início dessa lateralização, a parte o suporte dessa lateralização. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, olha aqui, ó, mais uma acumulação aqui. Se a gente jogar para cá, olha que legal também. Ele vai pegar um outro, ó, ele pega aqui, ó, uma lateralizaçãozinha aqui, ó, ele pega aqui, ó, ó, uma zona de retração muito grande e o topo daquela outra zona que a gente viu. Se a gente voltar lá e for marcando todos os outros, tá? Ele vai sempre pegar pontos que indicam fortes ou fracas tendências para retração, mais tendências para retração, beleza? A Fibonacci, gente, ela é muito assertiva se a gente acertar a marcação dela. Se a gente conseguir pegar a marcação dela e colocar certeira, a gente começa a determinar certinho aonde é a retração de cada local desse. Lógico, cada índice desse precisa de uma certa confirmação, tá? Mas se vocês olharem, ó, ele está sempre esbarrando em alguma, ó, em alguma tendência
ou em alguma sinalização forte de retração. Vocês conseguiram ver isso? Ou vocês ainda não estão enxergando essas marcações? Ó, ó. Tudo bem. Quem está conseguindo ver, digita 1, quem não está, digita 2, para eu ver aqui. Eita. Estão conseguindo ver, pessoal? Show? Beleza? Agora, todas essas linhas são propícias para marcar a retração? Não, tá? Não são propícias, tá? Hoje em dia, eu cheguei a utilizar 3 linhas dessas, tá? Que seriam a 0,5, 382 e 618, tá? Inclusive, eu usei muito isso para a gente operar na Pocket, essas linhas como contando retração. 382 e 618 eu tive muito erro, a 0,5 ela foi mais assertiva. Eu dei uma lida, uma pesquisada por alto, e tem, vamos dizer, escritores, né? Escritores novos que falam que hoje em dia, né, é constatado que só a 0,5 mesmo tem força para poder ficar, para ter essa retração, beleza? Por conta dessa teoria, né, de que o mercado tende a movimentar entre fundo, topo e meio de vela, beleza? Então, a mais assertiva seria isso aqui. O que que fica, isso é meu, um raciocínio meu, tá? Seria o ruído. Então, 618 e 382 seriam ruídos desta tendência de 0,5. Ah, ruído muito grande? Ruído muito grande. Pode ser que nesses momentos reverta. O que que eu uso para confirmar essa reversão aqui, tá? Até hoje, agora a parte da tarde, eu usava padrões de 30 minutos, 15 e 5. Lembra disso? E 5 minutos, né? Vocês lembram, né? Só que uma coisa que eu percebi é que, se baseando nesses padrões, e eu não sei se é a segurança da Cotex e da Pocket, no final da movimentação, o que que a vela faz? Fala para mim aí, ou escreve Ela ou não fala. explode, não, né, professor? Ela não Ou ela explode, não. explode, ou, ou ela explode ou ela derrete, certo? Ela tende sempre a acontecer isso. Então eu estou experimentando e eu vou estudar amanhã o dia inteiro, e eu já fiz alguns testes aqui, eu estava até fazendo um teste antes de começar a aula de vocês, que agora eu vou operar com controle, com observação, né? Vou operar em 1 minuto, mas eu vou observar 30 segundos de vela e 10 segundos de vela. Como vai ser essa observação? Se para 1 minuto, nossa, tá muito lenta a minha internet aqui. Não sei se é a internet ou se é a. Eu estou observando que a Cotex ela tá com essa lentidão, né? Se 1 minuto a minha tendência é de baixa, em 30 segundos a minha tendência tem que ser de baixa, e em 10 segundos a minha tendência também tem que ser de baixa. Se tiver diferente disso, ó, tá começando a lateralizar. Eu não opero. Por quê? Porque eu vou ter uma mudança de tendência com 10 segundos finais, ou com 30 segundos finais. Opa, ainda tem tendência de baixa. Vai formar uma tendência de baixa. Então, por 1 minuto, vai fazer uma vela de baixa. Se eu observo nos gráficos de 30 e de 10 segundos, que a tendência, ó, lateralizou. Não opero mais a favor da tendência. Porque nos últimos 10 segundos, o que que a vela vai fazer? Vai me trollar, vai me sacanear. Beleza? Se for assertivo, eu vou passar para você, mas pela minha avaliação aqui, é muito assertivo. E seria aquele motivo que a gente operou várias vezes aí durante umas 2 ou 3 semanas, e no finalzinho a vela vai e por fim inverte, tá? Porque a gente está analisando de uma forma contrária, né? Se eu opero de 5 minutos, eu dou uma olhada em 1 minuto se a tendência está sendo a mesma. Se a tendência está sendo a mesma, beleza, continua operando. Por quê? No minuto final, pode ser que a vela reverta e eu esteja perto do índice, não tenha tido uma descida muito grande,
e aí eu acabo tomando um loss. Então, vai virar uma segurança eu operar com relação em tempos menores. Lógico, vou olhar 10 minutos e 5 minutos para marcar ali os pontos de retração da mesma forma que eu faço e eu falo para vocês. Venho aqui e vejo aqui os 5 últimos minutos desculpa, as 3 últimas velas e marco os pontos fortes de retração. Então, vou vir aqui, retração, retração, retração. Pá, marquei. Vou para 1 minuto, vejo como está a minha tendência. Para operar, para saber se vale a pena dar, eu preciso ver 30 segundos e 10 segundos, né? É muito rápido nesse operacional de 1 minuto, né? Mas eu estou tentando ou uma ferramenta que me mostre isso, tá? Ou operar com os gráficozinhos igual que estava aqui do lado aqui, não sei se vocês viram, né? O gráficozinho do lado aqui demonstrando a tendência das duas. Estou vendo o que que eu faço para poder resolver esse problema. Mas essa informação da tendência em tempos menores é muito assertiva agora para a gente não operar com chance de tomar um loss no final. Beleza? Voltando a Fibonacci, tá? No caso da gente aqui, primariamente para vocês vão utilizar a Fibonacci para determinar início e finalização de uma tendência. Então, percebeu que o gráfico está dessa forma, tá? Traça lá uma Fibonacci, tá? E quando vocês perceberem que ele parou de subir, como que eu faço? Ó, começou uma tendência aqui em cima, certo? Já chamei uma Fibo. Abri aqui, retração de Fibonacci. Já vou botar o zero no início dela, que é o ponto mais alto. Onde começou essa tendência de baixo? Ó, a vela começou aqui. Ela subiu aqui a partir desse momento aqui, ó, desse pavio aqui. Vamos jogar para cá. A partir desse momento aqui, ela não subiu mais, ó. Começou a descer, desceu, 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 desceu. Chegou até aqui embaixo, ó. Beleza? Chegou até aqui embaixo? Vou marcar aqui, ó. Marquei aqui. A partir de aqui agora ela só sobe. Quando ela vai voltar a retrair de novo? Quando ela chegar no 0,5. Então, vamos marcar com uma linha horizontal. Por que marcar com uma linha horizontal? Porque pode demorar um pouquinho, pode sair da Fibo e você tomar um loss. Então, marco com ela aqui, bota um amarelo bem claro e bota ela até mais grossa. Às vezes não dá nem tempo de fazer isso, tá, gente? Às vezes é tão rápido que você pega mesmo logo no 0,5. Aqui demorou um pouquinho, tá? Tá marcado, estou aguardando subir. Se não subir, é porque ainda está em tendência. O que que eu vou fazer? Eu só vou corrigir. Então, ó, se essa vela descer aqui, passar, romper esse pavio, ou tiver algum pavio que fique mais abaixo, eu vou descer, eu só acerto a correção aqui. Ó, não teve? Ó, esse é o mínimo que ela veio. Então, o mínimo de índice que ela chegou foi esse aqui. Vamos aguardar, tá? Assim que ela subir, quando ela tocar aqui, tem uma grande probabilidade de reversão. Ó, desceu um pouquinho. Aqui provavelmente vai fazer uma tendênciazinha de baixa agora, porque está chegando aqui, vai romper, então ele vai descer mais um pouco. Ó, eu vou só corrigindo. Ó, olha como desceu. Olha como alterou o meio. Ó. E percebam que ele nunca o meio ele não se desloca na mesma intensidade. A gente desceu pra caramba aqui e aqui desceu só um pouquinho, ó, do que o fundo. Por quê? Porque é a razão e proporção, a razão de Fibonacci. Beleza? Ó, vai subir. Quando começar a subir, no momento que tocar aqui, vai reverter. 618, a gente pode observar o 618. Quando eu acho válido o 618 ou 382. 602 de baixo para cima, tá? A vela cresceu muito. Deu uma crescida, crescida, crescida e aqui deu uma explodida. Se ela deu uma explodida aqui perto, você percebeu? Pode dar uma entrada negativa para reversão que ela vai pegar. Porque está pegando já a zona de reversão aqui dá muito forte do 0,5. Agora, se ele vir subindo, criando velas pequenininhas, a retração vai estar aqui. A partir desse momento aqui, ó, até que o índice chegue nos 50%, a tendência é que ele continue para baixo. A partir daqui, a tendência é que ele continue para alta. Até onde? Até os nossos suportes.
beleza? Quando tem chance de romper? Quando chega nas máximas das máximas, ó. Quando ele chegar numa máxima de máxima, ele vai romper. Ó, começou a subida. Vamos preparar uma operação aqui, vamos ver. E outra coisa, tá? Eu também pego sempre no momento que ele bateu. Então, se ele bater ali, explodindo, eu vou pegar, sendo para retração, para reversão, não me importa, tá? Eu já fico aqui, ó, para baixo, esperando o momento que ele vai explodir. Quando ele explodir, tocar na fibo, no 50, eu já dou a minha entrada, beleza? Se ele fizer uma esticada grande de vela, se essa vela estica grande e pega aqui, eu pego também para retração, beleza? Vamos aguardando. Outra coisa que ajuda muito, ó, a favor da tendência. Então, a minha entrada vai ser para baixo a favor da tendência, mais uma confluência. Então, a gente vai somando as confluências, vai observando e vai esperando o momento certo de entrar. Ó, vamos aguardar. Testou aqui, foi aqui em cima. Essa vela tem que romper. Se essa vela não romper, vai ter uma tendência de baixa. De novo. Lateralizando. Ó, vamos ver. Ó, se essa explodir e bater aqui, chance de ir para baixo. L3. A favor da tendência, vai, dava para dar uma entrada aqui, ó. Como não deu, já era, chorou. O que que vai acontecer aqui? Aqui, ó, ele tem até aqui para chegar, ó. Então a gente vai precisar aguardar, beleza? Se ele passar do 1,382, aí ele cai de novo numa tendência de baixa muito grande. E aí vai continuar descendo, vai continuar rompendo. O que ele fez aqui foi lateralizar. A Fibonacci agora vai te ensinar um momento certo de você romper. Então, se ela descer, pô, tá ruim de pegar o alto aqui, né? Não consigo pegar o índice aqui embaixo aqui. Mas se ela romper aqui e não pegar na linha do outro índice, provavelmente o pullback vai voltar. E aí você já pode esperar por uma tendência de alta, por uma reversão. Soma as confluências, ó. Chegou aqui, ó. Tá chegando, ó. Beleza? Para ela confirmar a tendência de baixa, depois que ela chega aqui, ela tem que romper a outra linha lá de baixo, que a gente não consegue ver, mas tem uma linha aqui embaixo, aqui, um pouco mais abaixo. Se não tiver, tá? E ela descer aqui rompendo, pullback. Pullback é o quê? Vai voltar e vai buscar aqui, ó, 50% da vela. Velinha de força, provavelmente chega agora aqui. E até desmarcar aqui que eu já fiz muita marcação. Ó, vai ficar lateralizado, batendo entre suporte e 50%. Suporte 50%, tá? Vai demorar um pouquinho para sair, não vai dar tempo da gente ver nessa aula aqui. Quem quiser acompanhar, marca, faz as marcações aí, acompanha e depois me fala se ele vai romper ou se ele vai descer. Para romper, eu vou diminuir a Fibonacci aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Eita, eita. Deixa assim mesmo. Então, ele estava pegando aqui, ó, nesse índice, no 1, beleza? Para ele começar a romper, ele tem que pegar aqui, ó, nesse aqui. Pegou nesse índice aqui de baixo, a tendência é que ele rompa. Não pegou, voltou, pullback. Ele vai buscar o quê? 50% aqui, meio da vela. Vai tentar chegar aqui.
Então, quando você sentir uma tendência aqui, um movimento, um padrão favorável para a subida, você entra naquele padrão e opera naquele padrão, beleza? Teve um padrão favorável para baixo, você opera para baixa também e continua operando, beleza? Rompeu o 0,5, vai chegar onde? Vai chegar aqui no topo. E aí você continua operando, beleza? Então, pessoal, dei uma mexidinha, muito legal essa ferramenta, muito assertiva, tá? Não é para toda entrada vocês virem aqui e considerar que, teve Fibonacci, então vou pegar aqui, ó, olha isso aqui, vou pegar um troço desse tamanho e vou marcar aqui. Não, por quê? Porque vai demorar demais chegar aqui em cima. Você viu que a gente marcou aqui embaixo, na micro tendência, já demorou para chegar na outra, vai ficar muito complicado. E também não dá para a gente pegar uma Fibonacci dessa e marcar numa tendência muito pequena. Ó, não dá. O tempo que você demora para fazer isso aqui, ó, e bater é muito complicado e não é tão assertivo. Ó, mas ele, para estudo, vai te comprovar que, ó, a partir do momento que ele tocar no 1, 2, 3, meio aqui, ó, ele rompe. Ó, se ele bater no 0,5, ele volta. Vocês podem observar isso também, vela a vela, beleza? Só que não dá para fazer toda a marcação. Mas se vocês começarem a tentar observar isso aqui, vocês vão perceber vários pontos e vários comportamentos da vela baseado na Fibonacci, tá? Ó, é mais para estudo do que para operação. Ó, vai bater no 0,5, se bater rápido aqui, ele reverte. Bateu lá correndo, voltou. Entrou para a próxima vela, né? Olha, vai romper agora. Ver se aqui vai dar certo. Pegando aqui. Tá parecendo uma segunda do movimento em força. Então, essa aqui é uma vela de força, porque as quatro. Olha essa aqui é grande, essa aqui pode ser considerada uma vela de força mesmo. Viu? Muito pequenininha induz ao erro, viu? Não dá para a gente acertar. Agora, ó, a marcação que a gente fez aqui, ó, de 50, tá aqui ainda. Vamos ver. Provavelmente pega agora, ó, vai fazer um descanso e pega na próxima. Bom. Eita, olha aí. Tá acertando, tá assertivo, hein? Surpreendeu. Achei que não ia pegar, não. Ó, caraca, hein? Deu Viu como boa é que a ainda, mas por parada é causa do Doji, sinistra, velho? professor, acho que Oi? Não, ó, o que que ela fez aqui? Ela explodiu no 5, no 0,5%. Foi onde a gente pegou aqui. Na verdade, pegou até mais alto aqui um pouquinho, por causa do tempo que da gente interpretar, não foi nem por causa do gap. Mas você viu que ele veio buscar? A uhum. parada, velho, é essa Ela voltou movimentação, todinha. ele volta. Eu achei que pequenininho é arriscado. Eu nunca gostei de operar pequenininho, por causa do tempo, é muito rápido, tá vendo? Mas, ó, bateu, velho, olha aqui. Ó, veio parar onde? Olha aqui. Se você puxar a marcação, olha onde veio parar. Olha a linha do 0,5 aqui, ó. Tá vendo a linha 0,5? Olha onde ele veio parar. Tá vendo? Deu E certinho. por que que tá dando essa vela aqui? Teve um gap, ó. Só que ela não rompeu. Então tá subindo, continua subindo, ó. Muito louco, né? Aí agora, se você pegar aqui e começar, ó, botar o zero para cá e analisar essa tendência aqui. O máximo de alta que ele pegou aqui, ó. Tem que chegar aqui para romper, ó. Ó. Se bater aqui, ele tem que romper na próxima. Se não bater, não rompe. Olha só como é que a parada é assertiva até nas velas pequenas, gente. Repetindo, não é para ficar dando entrada a esmo aqui. Isso aqui é para estudar, para você entender a movimentação da vela. Ó, rompeu. Quer dizer, não rompeu, né? Tocou e passou. Tem que chegar, tem que passar metade da vela aqui. Vamos ver. Não foi dessa vez, ó, mas bateu e retraiu. Se a próxima entrada, metade da vela, passar aqui, ele vai buscar a outra. A outra
a outra. Se passar daqui, tendência de alta. Ele vai sair dessa tendência aqui. E realmente, ó, é o que você precisa mais ou menos para romper aqui, ó. Geralmente a vela vai ficar nesse tamanho aqui, né? Ó, a extensão das velas que estão fazendo, basicamente, está sendo isso aqui, ó. Esse espaço aqui, o tamanho das velas, né? Ó. Então é bem assertiva a parada, ó. Ó, se bater aqui e não romper, vai dar uma entrada para baixo. Vou pegar essa última entrada, tá? E aí a gente finaliza a aula. Vamos ver, ó, se ele bate aqui, ó. Peguei. Olha o gap que pegou, velho, mas vamos lá. Dei a entrada aqui, ele pegou lá embaixo. Vamos ver para a próxima vela. Olha aí. Aonde ele vai voltar? Quer apostar? Ou aqui, porque a vela já está grande. Ó, vamos dar um call aqui. Vamos ver se vai dar um dupla C. Ó, buscou lá no 0,5. Mas não rompeu o 0,5. Então ela vai voltar lá para cima. O de cima foi assertivo. O outro que a gente deu de sacanagem não pegou, realmente não era. E ó, e agora vai fechar verde, porque não rompeu ainda o 0,5. Olha o tamanho dessa vela. Ela vai fechar verde, por quê? Quer dizer, aqui é exaustão, né? Não tem o que a gente fazer, não dá para opinar aqui, né? Não terminou com pavio, aqui não tem entrada, não dá para a gente saber, tem que aguardar. Vai buscar aqui embaixo. Se buscar aqui embaixo, faz uma vela de força, e aí, ó, não precisa nem. Se fizer uma vela de força, vai descer, vai romper, porque aí já sai totalmente do. Bom, é isso. Beleza, pessoal? Então, mostrado aí o Fibonacci. Vou mandar lá daqui a pouquinho, essa aula vai estar lá na plataforma, tá? Não, mais uma vez, não é para se basear em toda vez que vai reverter, depende de alguns fatores, como eu mostrei para vocês, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui. Ela é bem assertiva, mas depende de outras confluências e a gente precisa trabalhar junto com outras confluências, tá? Mas ela mostra bastante o operacional que a gente adota, beleza? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela aula de hoje. E amanhã, quarta-feira, amanhã é quarta, né? Mindset, tá? Ou matemática. Eu vou ver e eu passo para vocês durante o dia, beleza? Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Até amanhã. Valeu.